Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Paz seja com todos, amém? Nós vamos falar esta noite sobre a importância das batalhas, a importância das lutas, a importância das tribulações, a importância das guerras que nós travamos. Para que isso? Porque nós temos que enfrentar essas coisas. Porque que às vezes quando tudo parece estar muito bem, sempre acontece alguma coisa que nos chama para a guerra, para a batalha, para a luta, para sobrevivermos às tribulações. O texto da nossa meditação hoje será Juízes capítulo 3, verso 1 e 2. Nós vamos ler a NVI, a nova versão internacional. Em nome do Rei Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos ler verso 1. Glória a Deus. Juízes capítulo 3. Deixa eu me localizar aqui no meu. Aqui. Verso 1 e 2. Capítulo 3, verso 1 e 2. Diz assim: são essas as gerações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Verso 2: fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome do Rei Jesus Cristo, depois desta ambiência de louvor e de adoração, nos colocamos agora com os nossos corações submissos à Tua voz, à Tua palavra, e as nossas expectativas nesse momento aumentam, porque nós queremos Te ouvir. Uma palavra, Senhor amado, que possa trazer edificação para a igreja, uma palavra que possa trazer transformação à nossa vida, mas não apenas isso, uma palavra que nos traga respostas, algumas questões que nós enfrentamos na vida e que apenas a Tua palavra poderá nos responder, Senhor. E nós Te pedimos nesta hora, Espírito Santo, fala conosco, guia-nos, Senhor, com palavras de sabedoria e palavras de conhecimento, e que mais uma vez essas sejam as Tuas palavras. É o que nós Te pedimos, Senhor, e desde já Te agradecemos, em nome do Rei Jesus. Amém? Amém. Quando nós lemos atentamente as Escrituras, existe algo que me chama a atenção, algo que eu preciso entender. Guarde essa frase: o grande problema da nossa vida, obrigado querida, não é a guerra, mas a ausência dela. O grande problema da nossa vida não são as tribulações, é a ausência das tribulações. O grande problema da nossa vida não é estarmos no combate, é não estarmos no combate. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Provérbios, no capítulo 1, no verso 32, na versão revista atualizada, ele diz assim, ó: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva a perdição. A sua impressão parece que está tudo bem, a impressão de que está tudo maravilhoso é o que leva muita gente a se perder. Na versão NVT, a nova versão transformadora, esse mesmo versículo de Provérbios 1:32 está assim, ó: pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte, os tolos são destruídos por causa da acomodação. E às vezes nós estamos assim, sem luta,
sem guerra, sem batalha, sem problemas. E quando nós entramos nesse estágio, ficamos acomodados. E a sensação de bem-estar, disse Provérbios, é o que nos levará à perdição. No capítulo 18 do livro de Juízes, nós temos uma história bem interessante, que a tribo de Dan, que ainda não tinha recebido a sua herança, depois que Josué veio conquistando toda a terra prometida, a tribo de Dan ainda não tinha conquistado a sua herança. Então eles tomaram uma decisão: está na hora da gente conquistar a nossa herança, está na hora da gente ir e tomar posse da terra que nos foi dada por direito. Só que a terra que eles iriam tomar posse, ela estava em posse das nações inimigas. E a Bíblia vai dizer que eles chegaram em um grupo de 5 pessoas na cidade de Laís. E quando eles chegaram na cidade de Laís, lá no capítulo 18 de Juízes, a Bíblia vai dizer no verso 7 da segunda parte, na versão NVI, que o povo que vivia lá era um povo que vivia em segurança como os sidônios, despreocupados e tranquilos, e gozavam de prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Os homens que foram para poder conquistar a terra encontrou um povo que estava tranquilo, estava todo mundo comendo bem, próspero, a vida caminhando uma maravilha. O texto diz que eles estavam despreocupados, tranquilos, e gozavam de uma prosperidade enorme naquele lugar. Os 5 homens que chegaram lá não encontraram um exército, eles encontraram um povo pacífico, pacato, tranquilo. Aí esses 5 homens voltam e conversam lá na tribo de Dan, e diz como eles estavam vivendo. O pessoal lá está tranquilo, está pacato, não tem luta, não tem problema, não tem nada. Eles estão despreocupados com a possibilidade de alguém invadir lá e tomar posse da terra. E a partir dessa informação, a Bíblia vai nos dizer lá no verso 9 do capítulo 18 de Juízes, que eles tomaram uma decisão: vamos atacá-los. Vamos atacá-los. Eles estavam sem problema, despreocupados, tranquilos, gozando de prosperidade, a vida estava uma maravilha. E a hora que eles olharam isso, eles disseram: esse é o momento da gente entrar, roubar, tomar posse dessa herança, tirar essas pessoas de lá. Esse é o momento certo de nós atacarmos, porque eles estão vivendo como os sidônios, tranquilos, como se nada fosse acontecer. Essa é uma das maiores estratégias do inimigo contra nós, porque ele de fato quer que a gente tenha sempre a impressão de que está tudo certo, não há nada de errado, está tudo muito bem. Olha como Deus está te abençoando, olha como Deus está fazendo as coisas caminharem, olha a prosperidade que Deus está te dando. E quando nós começamos a desfrutar abundantemente do favor divino, da graça divina, infelizmente nós abaixamos os nossos escudos, abaixamos as nossas espadas. Aí o tempo de oração diminui, o tempo de leitura da palavra diminui, o tempo de frequência nos cultos diminui, o número de vezes que eu vou à igreja diminui. Por quê? Porque eu não tenho luta e quando eu não tenho problema. Mas quando os problemas chegam, as orações se elevam, a leitura da palavra gasta-se mais tempo, vamos mais vezes para a igreja, vamos mais vezes buscar a Deus. Por quê? Porque a guerra chegou, porque os problemas chegam. Ou seja, quando tudo parece estar bem, sempre acontece alguma coisa que nos traz de volta para a guerra. Pergunta para o teu irmão: você já passou por isso? Fala para ele assim: estava tudo bem na tua vida, de repente, fala para ele, de repente chegou o problema, uma notícia, seu filho está andando com gente que não presta,
De repente chega uma filha e fala para um pai: pai, eu preciso falar com você, o que foi? Eu estou com um exame de gravidez. Misericórdia. De repente você está lá pensando, está tudo certo, estou pagando a faculdade do meu filho, está estudando. Aí de repente chega um boleto na sua casa, 1 ano de faculdade sem pagar. Se esse menino não está pagando a faculdade por dinheiro que eu estou dando para ele, por onde é que esse canela de fogo está indo? É quando tudo está tranquilo, é quando as coisas estão bem, que nós estamos mais perto da perdição, diz Provérbios. A sensação de bem-estar nos leva à perdição. Por isso, o tema que eu trago aqui hoje, a importância das batalhas, a importância da guerra, a importância das lutas. O texto que nós lemos aí, no livro de Juízes, é preciso entender que o livro de Juízes, ele é a extensão da história de Josué. Quando Josué vem vencendo todos os exércitos, Josué vem promovendo uma verdadeira campanha. Uma verdadeira campanha militar. Ele vinha vencendo todas as batalhas, mas a Bíblia diz que ele morreu com a idade de 110 anos. E quando ele morre, toda a geração que vivia com ele, que estava reunida com ele, que enfrentaram as batalhas que ele enfrentou, que vieram desde lá de trás, uma parte que veio do deserto, toda aquela geração é consumida junto com ele. E a geração que está se levantando, a geração que agora está vigente, eles não tinham experiência de guerra, eles não tinham passado pelas lutas, eles não tinham passado pelas tribulações, eles não tinham passado pelos combates. E essa geração que aparece agora precisava voltar para a guerra para ter experiência na vida de luta, de batalha. E o que nós lemos aí? A Bíblia diz que Deus deixou algumas nações para pôr à prova todos os filhos de Israel que não tinham visto nenhuma das guerras. O que Deus fez? Eu vou deixar essas nações aqui, porque eu vou usar essas nações para guerrear contra vocês. E quando essas nações se levantarem contra vocês, eu vou ajudar vocês a vencer as guerras. Mas vocês vão ter a experiência da guerra, a experiência da tribulação, a experiência do combate, a experiência das lutas. É isso que nós lemos nos textos aqui. Deus literalmente reservou algo, uma nação, para que aquele povo pudesse experimentar a guerra. Muitas vezes em nossa vida, sempre tem alguma coisa aguardando para nos confrontar ou para nós enfrentarmos. E não pense que isso vem do inimigo. Muitas vezes é Deus. Tem sempre uma lutinha preparada para você. Fala para o teu irmão, tem sempre uma lutinha preparada para você. Sim. Por quê, gente? Porque Deus não quer uma geração de pessoas indolor. Deus não quer uma geração de pessoas que não passaram pelas lutas. Nós sabemos disso, gente. Temos a convicção que as grandes transições da Bíblia, elas estavam circundadas de grandes batalhas. Deixa eu te dar exemplo. Jesus, antes de assentar-se no trono divino, à destra da majestade para ser Senhor e Rei, ele teve que passar pela cruz. Ele saiu da casa de Maria e José para poder se assentar à destra do Pai na majestade. Mas antes de chegar no trono, Jesus teve que enfrentar a cruz, teve que enfrentar o diabo, teve que enfrentar a morte. Davi, por exemplo, antes de deixar de ser o filho de Jessé para poder se assentar no trono, Davi teve que enfrentar Golias. A ira de Saul, teve que enfrentar a oposição daqueles que não criam nele, e os problemas familiares que ele teve que enfrentar. Ele teve que passar por uma série de coisas antes que seu reinado fosse estabelecido. Temos também o exemplo de Paulo, que deixou a cadeira do judaísmo, a cadeira do sinédrio, para poder servir a causa do evangelho.
Mas antes que ele fosse, o Senhor lhe deu um aviso: eu vou te mostrar o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Jesus, Paulo, Davi foram grandes homens que passaram por grandes transições, mas antes que eles pudessem enxergar o sucesso, tiveram que enfrentar as batalhas. Não há, escute o que eu vou lhe dizer, não há outro caminho para ser um vencedor se não for por meio das batalhas. Quem quer vencer tem que estar disposto a lutar. Platão disse uma coisa interessante, ele disse: apenas os mortos verão o fim da guerra. Só quem morreu não guerreia mais, mas quem está vivo tem que enfrentar a batalha. Cutuca o teu irmão e fala: você está vivo? Olha, então por causa disso você está na luta. Platão dizia: só os mortos vão conhecer o fim da guerra, porque enquanto a gente estiver vivo, vamos enfrentar batalhas. Eu quero aqui rapidamente falar um pouquinho sobre a importância da batalha na nossa vida, das lutas da nossa vida. Deixa eu destacar algumas coisas importantes para você aqui. Primeira, por que a guerra é importante para nós? Porque a guerra revela as nossas fraquezas. Não existe um momento da nossa vida em que a gente fique tão vulnerável quando a luta que não seja quando a luta está acontecendo. A hora que a luta chega, a hora que a batalha começa, uma das primeiras coisas que nós começamos a descobrir é que nós não temos a paciência que a gente precisava, é que nós não temos a fé que dizíamos ter. No momento da luta, a gente começa a descobrir que as nossas convicções e crenças parecem desaparecer. Quando a luta chega, a gente descobre que a força que a gente precisava não temos. A sabedoria que achávamos que tínhamos desaparece. Porque quando a luta chega, quando os problemas chegam, eles têm a função de revelar, não as nossas forças agora, nesse momento, mas primeiro as nossas limitações, as nossas fraquezas. Jesus é um grande exemplo disso. Porque quando chegou, durante toda a sua vida, Jesus foi cercado de tudo que precisava. Precisamos comer um peixe, ele ia lá, falava: joga a rede do outro lado, os peixes vinham. Precisamos comer pães e peixes, está aqui que eu vou orar e vou multiplicar. Ao longo de toda a trajetória, poucas coisas se vê acerca do homem Jesus, a não ser os momentos de canseira, que ele tinha, que chegava a dormir até mesmo dentro de um barco no meio de uma tempestade. Mas quando ele foi para a cruz, no momento da crucificação, Jesus pediu coisas que não tinha pedido no desespero ao longo da sua vida. Porque foi na cruz que ele não foi orar por alguém. Próximo da cruz, ele pediu a oração para os discípulos. Vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora? Foi na cruz que ele pediu água. Aquele que criou os oceanos e os rios, aquele cuja palavra todos os rios e oceanos cabem na palma da sua mão, e estava pedindo água. Foi naquele momento da cruz, próximo da crucificação, que ele disse para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Foi no momento da crucificação que ele sentiu dor, angústia, porque a cruz, a crucificação, todo o processo não estava revelando naquele momento um Deus, mas as limitações de um homem chamado Jesus Cristo. Quando a cruz chegou, nós podemos observar em Jesus as suas necessidades como pessoa. Por isso que quando a luta chega, nós vamos primeiro descobrir quais são as nossas fraquezas, nossos medos.
Pastor, eu não tenho problema para dormir à noite. Glória a Deus, mas e quando a luta chega? Será que o teu sono é tranquilo? Pastor, graças a Deus eu não preciso tomar remédio nenhum. E a hora que a luta chega? Por que está aumentando a conta da farmácia? Porque todo aquele equilíbrio, porque toda aquela sensatez, porque tudo aquilo que você achava que você era, no meio da luta, revela na verdade as nossas fraquezas. Por isso não tenha vergonha de no meio da luta se sentir fraco, ou encontrar áreas de fraqueza. A função da batalha é isso, revelar nossas limitações. A segunda coisa que nós precisamos entender, mas antes disso, de ser uma frase de John McDowell, ele disse assim: cada problema leva o indivíduo a conhecer a si mesmo. A melhor pessoa que você vai conhecer no meio da luta não é quem te abandona, é você mesmo. Vai chegar um momento no meio da luta que você vai olhar para você e vai pensar: mas esse cara não sou eu não. Eu era tão forte, eu tinha tanta fé, era um homem de tamanha paciência, era uma mulher de tamanha paciência. O que aconteceu? No meio da luta você vai se redescobrir, porque a função das lutas é mostrar as nossas fraquezas e limitações. Então fala para o teu irmão: no meio da luta é normal as nossas fraquezas aparecerem. A segunda coisa que torna a guerra importante na nossa vida é justamente o oposto, porque essa mesma guerra que expõe nossas fraquezas e limitações é a mesma guerra que nos chama para uma palavra simples, mas necessária no meio da luta, chamada superação. Parece um contraposto, mas é verdade. Ao mesmo tempo que ela mostra as nossas limitações, as nossas fraquezas, ao mesmo tempo que nos expõe emocionalmente, ao mesmo tempo que nos coloca para fazer coisas que nunca fizemos e dizer coisas que nós nunca dissemos. Nesse mesmo momento, a guerra nos chama para superação ou ações sobrenaturais. A história nos mostra que no meio de grandes enfrentamentos, coisas sobrenaturais aconteceram. Deixa eu te dar, por exemplo, o exemplo de Pedro. Pedro andou sobre as águas, mas onde Pedro estava? Fala para o teu irmão: no meio da tempestade. Porque não foi em outro momento, porque foi exatamente no meio da tempestade que estava com os discípulos lá, amedrontados, pensavam que Jesus era um fantasma, tamanha angústia e o pavor que estava sobre eles. Mas foi nesse momento que a coisa estava difícil, no momento que a coisa estava complicada, ele disse para Jesus: se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse: vem. Não é hora de correr, está na hora de enfrentar. Vem. É no meio da tempestade, no meio da luta, que somos chamados para andar no sobrenatural, para fazer coisas extraordinárias. A luta chega para te dizer: eu estou contigo, tem fé, vem. Vem. É no meio da luta, no meio da guerra, pedidos são respondidos. Foi no dia de maior angústia de Ana, quando ela não aguentava mais Penina, tirar o sarro dela porque ela não podia dar filhos. Foi no momento do seu maior desespero que uma mulher que não podia dar filhos, uma mulher estéril, se tornou a mãe de Samuel, um dos maiores profetas da história. A história que nós acompanhamos nos mostra que grandes tragédias levantaram grandes nações. O Japão, por exemplo, disse isso há um tempo atrás, um dos maiores exemplos disso. Estava vendo
assistindo um jogo da Liga Feminina de Vôlei, e o Brasil perdeu para o Japão. Mas a maior dificuldade que o Brasil teve para ganhar do Japão foi o sistema defensivo das japonesas. Quem assistiu aquele jogo? É só eu que assisto o vôlei aqui, é só eu que não sou crente. Brincadeira. A bola não cai. Rapaz, bate, uma cai no chão, levanta, outra com a bola, vai lá na arquibancada, vai lá, pula, e outra vai e chama. Eu fiquei analisando aquilo e pensando. É a história da vida deles. Porque quando as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram destruídas pela bomba atômica, aqueles que ficaram tomaram uma decisão. As nossas fraquezas foram expostas. Nós não nos levantaremos mais como os mesmos. Nós seremos muito melhores. E a primeira coisa que eles se preocuparam foi em proteção. Alguém pode ganhar do time da japonesa, mas tem que estar disposto a jogar 60 bolas para cair uma na quadra. O sistema de defesa fala da história daquele povo. Mas eles se tornaram fortes por causa do caos, por causa da guerra, por causa da batalha. E no momento em que tudo estava perdido, eles surgiram como uma grande potência mundial durante muitos anos. A guerra não revela apenas as nossas limitações, gente, mas também a oportunidade de fazermos algo novo e inovador. É no momento da luta que nós nos superamos. E é engraçado como Deus parece que gosta de fazer isso com a gente. E eu penso que sim. Você faz todas as contas para construir uma casa. Ao que chega na metade da construção, alguém perde o emprego, a renda cai, a coisa fica difícil. E aí você vai lá e pergunta: como é que você conseguiu? Eu falo: não sei. Sabe o que aconteceu? Eu falo: não sei. A gente começou, em vez de comer bife, vamos comendo ovo. Mas sobrevive tranquilo. A gente só aprende administração no meio da guerra, da escassez. É no momento da dificuldade que nós somos chamados para fazer coisas sobrenaturais. Por fim, para a gente ir encerrando, qual a importância da luta na nossa vida? A luta muda a nossa forma de enxergar as coisas. A luta muda a nossa forma de enxergar as coisas. O primeiro grupo de espias que foram espiar a terra quando saiu do Egito, olharam para os gigantes e temeram, voltaram para trás. Toda uma geração foi congregada, uma outra geração foi ensinando a não fazer como aqueles fizeram, que é olhar para as dificuldades. Por que eles conseguiram entrar? Porque ao invés de olhar para as muralhas, eles olharam para as maravilhas de Deus. Isso faz toda a diferença. Porque a guerra muda a nossa forma de enxergar as coisas, gente. A luta muda a nossa forma de ver as coisas. Quando a luta não está ali, a gente não tem a percepção de muita coisa, mas quando a luta chega, a gente cria uma percepção que antes nós não tínhamos. Começamos a enxergar vulto dentro de casa, começamos a enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Mas porque na batalha nos tornamos mais sensíveis e mais espertos acerca de tudo que está acontecendo na nossa volta. A forma de ver muda. A forma de enxergar muda. Quando você passa pela luta, quando você está na luta, você muda a forma de ver as pessoas. De olhar para as pessoas. De perceber as pessoas. Mas por fim, quarto, a luta é importante na nossa vida, a batalha é importante na nossa vida, a guerra é importante na nossa vida, porque ela nos aproxima de Deus. Jacó recebeu uma ordem de Deus: volta para a sua terra. Só que quando Jacó vai voltar de volta para a terra dele, ele se lembra de uma coisa: o irmão dele estava esperando com 400 homens junto com ele.
Depois ele tem enganado o irmão, depois tem enganado o pai. O irmão dele havia feito uma promessa para a mãe dele: quando meu pai morrer eu vou matar Jacó. E Deus agora diz para ele: sai da casa de Labão, e ele estava próspero, e volta para a tua terra. Quando Jacó está se aproximando de lá, ele tenta comprar o irmão, ele manda primeiro presentes para o irmão, e o irmão rejeita os presentes dele. Aí ele pensa: agora ele vai me matar. Mas aí ele para e vai ter uma conversa com Deus: Senhor, eu tenho medo do meu irmão, eu o temo. Foi ali que Jacó tem um encontro com Deus. Ali que o seu nome é mudado. Ali que a sua história sofre uma guinada. Porque a luta nos leva para o único lugar onde nós não devemos sair: aos pés do Senhor, a presença do Senhor. É por isso que a luta vem. Porque na luta nós encontramos o Cristo com os braços abertos. E há momento de luta que é tudo que você precisa é de um abraço dele, é do cuidado dele. Então não estranhe as lutas, não estranhe as guerras, porque enquanto nós pensamos que está tudo bem, é que estamos próximos da destruição. Esteja preparado, esteja pronto, esteja alerta. Como disse Platão, só os mortos não veem a guerra ou conhecem o fim da guerra.